Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O texto dos Atos salta, neste tempo pascal, de um episódio a outros episódios, sem uma leitura sequencial do texto. Aqui parece supor que Paulo já esteja na segunda fase de sua missão egéia, não mais no Egeu Ocidental, mas no Egeu Oriental, não mais na Europa, mas na Grécia, mas na Ásia. O texto nos diz que na cidade de Éfeso foi encontrado um discípulo que havia recebido uma formação cristã, mas pela metade. Chamava-se Apolo. Ele tinha sido batizado no batismo de João, mas possuía uma arte oratória muito grande, tendo recebido o que lhe faltava para a formação cristã, e sendo uma pessoa bem intencionada, desejando ir para Corinto, quando Paulo já não estava mais lá, porque depois de 18 meses, Paulo vai se transferir de Corinto para Éfeso, não sem antes ter passado rapidamente por Jerusalém, não se sabe bem porquê, talvez para tentar diminuir tensões entre ele e os tradicionalistas de lá. Este homem Apolo, bem formado no Evangelho, se dirige para a Grécia, se dirige para Corinto. E lá desenvolve um ministério que, tudo somado, foi positivo. Só que, talvez não culpa sua, ele possuía um dom oratório muito maior que Paulo. É interessante, Deus distribui os seus talentos como quer. Paulo será o grande apóstolo, lido por todos, milhões e milhões, 2000 anos depois da morte, mas não tinha dons oratórios. Aquele que falava tão bem, Apolo, a ponto de extasiar Corinto e até formar grupetos em seu favor, não teve um texto que tenha chegado até nós. Os caminhos de Deus são verdadeiramente imperscrutáveis. Mas Apolo não trabalha contrariamente a Paulo. Escrevendo a 1 aos Coríntios, Paulo afirma: eu plantei. E de fato quem fundou Corinto, no Peloponeso, no sul da Grécia, foi Paulo. Apolo regou, porque foi depois da saída de Paulo que Apolo lá chegou e continuou a missão de evangelização. Mas quem dá o incremento, quem faz realmente crescer, não sou nem eu, nem Apolo, é Deus. Mais tarde surgiu, como eu disse, grupos que se diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, Pedro, eu sou de Cristo. Paulo, na 1 aos Coríntios, nos primeiros 4 capítulos da 1 aos Coríntios, reage fortemente contra esta facciosidade. Paulo não foi crucificado por ninguém, e a mesma coisa se pode dizer de Apolo e de Cefas. Nós somos apenas ministros, e o que se requer de um ministro é tão somente que ele seja fiel ao que anuncie, nada mais. Os cristãos dão mostras de maturidade se, após receberem os bons trabalhos dos ministros, se unirem a Jesus Cristo, pois os ministros nada mais são do que intermediários desta união. E Paulo mesmo, escrevendo aos Coríntios, dirá: eu não quis fazer outra coisa entre vós a não ser aproximar-vos do verdadeiro esposo
qual virgem casta e pura, aproximar a comunidade de Jesus Cristo. Eis a função de todo verdadeiro discípulo de Jesus, que tem o espírito de Paulo e, por que não dizer, o espírito de Apolo também.